Olá, seja bem-vindo a mais um encontro semanal do nosso programa especial preparado com carinho para você, Lição em Dose Dupla. Que bom que você está conosco participando e olha, aproveita aí, pegue o seu smartphone, vá compartilhando desde já através do Facebook, do YouTube. Um abraço especial para você que costumeiramente participa através do Facebook, do YouTube. E lembro para você que no próximo trimestre voltamos com tudo com os nossos podcasts, ok? Eu estou muito feliz, muito bem acompanhado hoje, neste finalzinho da lição, a 12ª lição. Espero que você tenha aproveitado ao longo desse trimestre para conhecer mais o livro de Hebreus, conhecer mais a Bíblia e, acima de tudo, estar mais perto de Jesus e tendo a certeza dessa salvação que nos é assegurada, apresentada de maneira magistral nesse livro incrível da Bíblia. E como dizia, estou acompanhado e pessoas de Deus aqui conosco, o parceiro de sempre, não é meu xará, mas é como se fosse. Por falar em xará, deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Se alguém souber aonde anda o Escovão, me avisa, viu? O Escovão sumiu. Eu tinha prometido que ele estaria aqui hoje, sumiu, desapareceu. Se alguém de repente está perdido em alguma igreja aí na região, manda o recadinho, olha, eu sei onde está o Escovão, nosso pastor Vandes Assunção. Ele prometeu, a culpa não é minha não, viu? Eu não sou político, eu prometi que ele estaria aqui e ele não apareceu. Você sabe o que está acontecendo com ele, meu grande amigo, pastor Domingues, Wanderson Domingues, como é que você está? Teu xará sumiu, cara. Estamos no Procurando Nemo, agora procurando Assunção, né? Procurando Escovão. Pois é, o Escovão sumiu. Não veio de novo. Eu tenho visto ele pelos corredores por aí, mas Demas, né? Amou o presente século e nos abandonou. Mas é um prazer estar com você aqui, com os amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Você tá bem, tudo certinho? Passou bem a semana? Tô bem, graças a Deus. Mandar um abraço aí para as igrejas. Passei esse fim de semana na igreja da Ponte Nova, lá em São Vicente, com o pastor Arão. Um abraço para toda a comunidade, irmão Batista, sempre acompanha aqui o Lição em Dose Dupla. E estamos aí de rodear a terra e passear por ela, mas não como o da Bíblia lá, para pregar o evangelho. Bom. Olha, eu quero apresentar para você que está conosco uma pessoa incrível. Tenho tido a oportunidade de conhecê-lo cada vez mais. Um homem de Deus e que veio para somar demais aqui na Ápice. Estou falando do pastor Eduardo. Pastor Eduardo, como é que você está, meu amigo? Tudo bem contigo? Você está reinando aí no Ministério Jovem, MDA, né? Coisa boa demais. Estou chegando agora, pastor Roger, pastor Wanderson, a todos que nos acompanham. Olá, é um prazer fazer parte agora dessa associação, desse campo Paulista Sudeste. Estou aí com os ministérios de desbravadores, aventureiros, música e Ministério Jovem. Então, olha, são ministérios que geralmente chacoalham a igreja, né? Bênção pura. Então, eu e minha família estamos muito felizes de poder fazer parte agora desse time que é a Paulista Sudeste. E olha, eu sou o Escovão, mas eu espero substituir a altura, tá É bom? verdade, mas Escovão, ninguém é como ele, porque ele tem o poder de estar e não estar, né? Ele não está, mas está sempre aqui conosco. É pauta principal aqui do Lição em Dose Dupla. Seja bem-vindo, hein, pastor? Como diríamos muito em grego, bem-vindo. Né? O eucumene, né? De onde vem a palavra ecumenismo, né? É verdade. Agora eu tava pensando aqui, você cuida disso tudo e ainda tem tempo para respirar e para estar casado, né? Porque misericórdia, cuidando disso tudo. Ainda bem que ele tem pouco tempo de ministério, então tá com todo o gás, né? A gente vai passando o tempo, né? A gente fica só olhando pro pessoal do Ministério Jovem e admirando. Aliás, pastor, bem que você tocou nesse ponto aí, fala um pouquinho de repente aí, pastor, pra galera que está chegando no campo, que ano você se formou, quanto tempo de ministério, onde você estava, acho que seria interessante, Claro, faça a vez de apresentador aí. Muito bem, obrigado então pela oportunidade aqui de me apresentar de mais uma forma aqui para a galera que acompanha aqui o Lição em Dose Dupla. Eu estou formado há apenas 5 anos, esse é o 5º ano de ministério. Eu me formei em 2017 e aí nos anos anteriores eu passei pela capelania. Foram bons anos, viu, pastor Wanderson? Na capelania, cidade de Paulínia, Limeira, Rio Claro. Depois eu assumi o distrito da cidade de Paulínia também. E agora no 5º ano de ministério, então estou chegando aqui para esses ministérios na Paulista Sudeste. A minha esposa é a Cíntia e eu tenho um filhinho também, o Luca, de 4 anos, que está curtindo essa mudança, nova escola, nova igreja, ele gosta, né? Criança fica feliz com tudo.
E a alegria de estar nesse ministério é muito grande, né? Porque a gente ainda está no começo, muita coisa para aprender, mas essa galera está sempre animada, sempre motivada, e a gente foi recebido, mas muito bem. Assim que o nosso nome apareceu ali nas redes sociais da Ápice, muita gente escrevendo, mandando mensagem, áudio, então a gente se sentiu muito bem acolhido. Então, de fato, a gente está com todo o gás aqui para fazer o trabalho com vocês. Mas tem uma ala da igreja, pastor, que está super conectada contigo, você já está participando, interagindo, a gente acompanha aí nos relatórios e o feedback da galera. Muito legal, pastor, de verdade, seja bem-vindo, você é uma pessoa muito querida, receba o nosso abraço aqui, eu posso dizer isso em nome de toda a Paulista Sudeste, São Paulista Sudeste. Aliás, agradeço, viu, pastor Roger, pastor Wanderson, os irmãos que têm aberto as igrejas aí para nós. Quero aproveitar, e já que estamos falando de merchan, né, agora, nesse próximo final de semana, dia 19 de março, é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Então, abrace a juventude da sua igreja, desde a escola sabatina, que é o ponto que estamos discutindo aqui, mas no culto, ação social, celebração, é o dia mais importante do ano para o jovem adventista. Então, celebre junto com a gente, vai ser bênção o final de semana inteiro, eu tenho certeza disso, porque essa galera é muito animada mesmo. Joia! Então agora é o seguinte, nós vamos começar o nosso estudo e fazemos sempre duas coisas antes do estudo. Primeiro, nós vamos aqui lembrá-la, você que está assistindo, especialmente você que é diretor, você que é professor da Escola Sabatina, de que a síntese, o resumo, contendo as principais ideias da lição, de uma maneira bem didática, para que você possa compartilhar, quem sabe, neste sábado com os seus alunos. Esse resumo está disponibilizado no link da descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. É muito simples, você entra lá na descrição do vídeo e você acessa o resumo da lição, e é muito legal saber que cada vez mais pessoas têm participado e obtido, de alguma forma, uma plataforma de suporte para a ministração da lição. Então, venha conosco, faça parte daqueles que têm sido beneficiados através do resumo da lição. E o segundo ponto, antes de nós começarmos a nossa conversa, vai ser um bate-papo bem legal aqui sobre a lição. Nada mais importante e justo do que nós convidarmos aquele que é o centro de tudo, nosso grande Deus, para estar conosco. Se você puder, feche os seus olhos. O pastor Eduardo agora vai dirigir uma palavra de oração, nos conectando com os céus. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de estudar e aprender livremente da Tua Palavra. Nesse momento, nós vamos recapitular aqui a lição da semana, vamos falar sobre o reino inabalável e pedimos, ó Deus, a presença do Espírito Santo conosco aqui, neste momento, mas também, Pai, em cada uma das congregações da nossa associação, quando abrirem a Bíblia, que o Senhor esteja com cada um, para que essa mensagem chegue em cada um dos locais aqui da nossa região. Muito obrigado por esse privilégio, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como você com certeza sabe, o título é Recebendo um Reino Inabalável, lição 12 do nosso guia de estudos aqui, a lição da Escola Sabatina. No livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28, nós lemos o seguinte: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. A história bíblica é uma história muito rica e, através de toda a narrativa que é encontrada nas Escrituras Sagradas, reinos se destacam, desde que o pecado entrou nesse mundo, em que o reino de Deus deixou de ser o único reino aqui presente. Muitos reinos se levantaram, muitos reinos ficaram pelo caminho. Um reino é constituído de um território, é constituído de pessoas que compõem, então, a estrutura social do mesmo. Agora, a palavra de Deus nos diz que, em breve, o único reino que estará presente aqui neste planeta será novamente o reino de Deus. E nós aguardamos por esse reino. E a lição nos apresenta, de maneira incrível, no capítulo 12, a síntese da ideia de todo o livro. E a ideia do livro de Hebreus nada mais é do que uma exaltação à pessoa de Cristo, uma exaltação ao ministério de Cristo e uma exaltação aos benefícios que esse ministério traz para os crentes, os cristãos, como eu e você. E é interessante, quando a gente vai analisando esse contexto, que o ápice está no fato de que este Jesus, que é o nosso Cordeiro, que é o nosso sacerdote, em breve se manifestará como Rei. E como Rei, ele nos dará o privilégio de acessarmos
um reino inabalável. E a figura do juízo, Deus julgando e através do seu julgamento, nos delegando a oportunidade de participar desse reino, esta figura é uma figura central. E nós vamos ver daqui a pouquinho sobre o juízo de Deus, a maneira como o Senhor fará com que esse reino seja acessado por todos aqueles que têm em Cristo Senhor e Salvador. Pastor Wanderson, esse reino, de acordo com o livro de Hebreus, no capítulo 12, ele é associado à figura do Monte Sião. E se você puder ler para nós, pastor, já de imediato, capítulo 12, agora do verso 22 até o verso 24, o que Paulo descreve nas cenas que são agora narradas no capítulo 12? Muito bem, pastor. No capítulo 12, versos 22 em diante, mas tendes chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. É interessante que quando a gente vai aqui de maneira direta analisar Paulo nos dando a certeza da vitória, ele usa o Monte Sião como essa figura emblemática que nos dá a alegria da salvação, a certeza do triunfo de Deus. E ele usa o verbo aqui num presente contínuo, né? Vocês chegaram, e esse presente é quase como se apontando já para um passado. Vocês chegaram, estão aqui, e esta cena que é colocada aqui, nos dá a certeza de que pela fé, embora nós lá não ainda estejamos, nós podemos desde já ter a certeza de que pela fé temos acesso a esta promessa. Agora, pastor Wanderson, esse Monte Sião, ele, como mencionamos aqui mais de uma vez, ele é emblemático, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, várias coisas nós poderíamos extrair desta porção do capítulo 12, mas eu queria me ater um pouquinho agora a pensarmos um pouquinho sobre o Monte Sião. Por que Paulo usa aqui Monte Sião como este local da celebração, da vitória de Deus? Tem muita riqueza teológica aqui, né, amigos? Pastor Roger, pastor Eduardo. Sião, em hebraico, literalmente, né, Zion, significa fortificação, uma edificação, como se fosse uma estrutura de um prédio mesmo, não é? E o que era Sião? Em 2 Samuel, no capítulo 5, versículos 6 ao 9, ali apresenta-se Sião como uma fortaleza dos jebuseus. Porque o que acontece, amigos? Se vocês puderem, aí na casa de vocês, olhar um mapinha ali no fim da Bíblia ou puxar na internet, você vai ver que Jerusalém tem o Monte da Observação e o Monte das Oliveiras, um ao lado do outro. Aí você desce um vale, o Vale do Cedron, e de frente você tem uma pequena cordilheira do Monte Moriá ali, e aí você tem um pouco mais atrás o Gólgota, que tinha a imagem da caveira, e você tem um pouco mais adiante o Monte Sião, que era onde ficava a fortaleza dos jebuseus, no alto de um monte muito difícil de invadir. Quem consegue tomar essa fortaleza é Davi. Então imagina, desde que eles invadiram Canaã, o tempo que eles ficaram. Mas Sião, ela tem uma conotação espiritual na Bíblia. Ela se torna um nome carinhoso para Jerusalém, porque toda a cidade vai se estender ali, ao redor daqueles montes. E eu vou mencionar alguns textos aqui, pastor, até se a gente pudesse ler um ou dois, acho que seria interessante, não é? Porque Sião, além de ser um local geográfico e se tornar um nome carinhoso para Jerusalém como a cidade de Deus, ela tem alguns significados espirituais na Bíblia. E ela vai ter um significado da presença de Deus e das ações de Deus, na adoração a Deus, do livramento do povo de Deus, mas ela significa especialmente o ato divino. Há atos divinos relacionados a Sião. Podemos ler alguns versos aqui? Vou pedir o pastor Eduardo ler para nós, Salmos 14, verso 7, e vou pedir, pastor Roger, para você ler para nós, Miqueias, capítulo 4, versos 1 ao 5. Aliás, pastor, vou trocar o seu texto, vou pedir para o pessoal anotar esse texto só, eu vou mencionar ele, o significado, Salmos 87, 2 e 3, acho que é melhor para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, pastor Eduardo lê para a gente, Salmos 14, verso 7. Diz assim: Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então notem, de Sião, diz o texto bíblico, é que vai vir a salvação, virá a salvação. Sião é uma representação do ato de Deus salvar o mundo. E Deus tem um carinho por Sião. Leia para nós, por favor, pastor Roger. Salmos 87, 2 e 3.
O Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações de todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Então perceba que de Sião vem a salvação e o Senhor ama Sião. Ei, pastor Roger, você pode ler para nós 1 Pedro 2,6? E ali eu quero fazer um paralelo interessante para devolvermos ao texto de Hebreus. Então, Sião se torna a cidade de Deus, o nome carinhoso para a cidade de Deus. E se torna, como o pastor Eduardo leu, o local de onde sairá a salvação. Deus começa a salvar o povo a partir de Sião. E só antes de você ler, pastor Roger, um detalhe interessante, não é? Yuri Lotman, ele trabalha alguns conceitos de semiótica e da mentalidade que está por detrás na literatura, e ele diz que os judeus antigos, eles tinham a ideia de que Deus criara o mundo a partir de um umbigo, como nós temos. E esse umbigo se chamava Monte Sião. E ter a posse do Monte Sião significa pertencer a Deus e estar salvo. E aí Pedro trabalha essa imagem como Paulo para Jerusalém Celestial. 1 Pedro 2,6. Pois isso está na Escritura, eis que ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. A base de Sião é a pedra angular da fé, é Jesus Cristo. E por que você mencionou, pastor Roger, que nós já podemos, diz Hebreus 12, entrar em Sião agora, já chegamos em Sião, que é a estrutura do verbo que ele coloca, né? Vocês já chegaram em Sião. Porque se a base de Sião é Jesus, Jesus disse ser a vida eterna. E se nós já podemos viver vida eterna agora, porque vida eterna é Jesus, nós, por assim dizer, já usufruímos de Sião. É lindo olharmos para essa cena bíblica e entendermos que em Sião há festa, há júbilo. Eu acredito que quando nós estivermos na presença de Deus, na Nova Jerusalém, quando nós estivermos dentro dessa imagem bíblica, na Sião celestial, haverá ali uma alegria que poderá e deverá suplantar toda a dor que nós, como seres humanos, vivenciamos aqui nessa terra. A gente está acompanhando, vendo o que está acontecendo nesta guerra tão dura, tão difícil de ser engolida, né? O que está acontecendo ali na Ucrânia, a invasão russa. Eu estava outro dia olhando as imagens de como era a Ucrânia antes da guerra e como a Ucrânia está. A Ucrânia está sendo totalmente destruída. Eu fico imaginando o que passa na mente de um cidadão que conheceu as glórias da Ucrânia antiga e vê agora um país todo devastado. Talvez o anelo, o sonho maior de uma pessoa que está vivendo esse contexto é do final do conflito. E o anelo não é só apenas pelo final do conflito, pela reconstrução da sua pátria. A celebração em Sião, ela será intensa, porque nós estaremos celebrando o final do grande conflito entre Cristo e Satanás e celebraremos também a salvação eterna, a reconstrução do nosso planeta, a reconstrução de uma ligação que jamais deveria ter sido rompida e que o pecado colocou ali obstáculos que nos separam dessa proximidade que hoje em dia não temos mais com Deus como tínhamos no passado como seres humanos. E é interessante que quando a gente olha para isso, a gente percebe que o júbilo está porque Sião mostra, acima de tudo, a figura do sumo sacerdote Jesus Cristo, aquele que ministra e que estará para sempre sendo o nosso Salvador, não mais apenas como mediador, mas agora também como o Rei. Por isso que o júbilo ocorre em Sião. Louvado seja o nome do Senhor. Uma única frase que eu destaquei, que eu gostei muito, é quando fala assim, na lição de domingo: portanto, não somos hóspedes, mas cidadãos. Então nós estamos acostumados a uma vida passageira, momentos bons, momentos ruins, mas tudo acaba, tudo passa e começa um novo ciclo, mas aqui não acaba. Aqui está a festa do salvo, do crente em Deus, do cristão, porque nós não estaremos em Monte Sião de maneira passageira, não. Passageiro é um momento aqui dessa terra. No Monte Sião, na Nova Jerusalém, seremos cidadãos e é para uma alegria nunca mais acabar. Então é para a gente guardar essa frase no coração: hóspede, eu sou nessa terra, porque na eternidade eu quero ser um cidadão. E é lindo a gente entender também que se foi no Gólgota, no Monte da Caveira, que ficava ali nas proximidades de Sião, em que a nova aliança foi consumada por intermédio do derramamento do sangue do Filho de Deus, é agora no Monte Sião que a gente celebra aquela salvação que nos é presente e contínua através da ministração sacerdotal de Cristo Jesus. Que coisa linda é poder entender que a nova aliança é ratificada
através do júbilo de Sião. Agora, para que nós possamos um dia estar nesta celebração no Monte Sião, nós devemos nos achegar a Deus, tendo a confiança de que Deus ele não é omisso a tudo que está acontecendo. Deus tem a história sobre o seu controle. Nenhum momento a história ela escapa do controle divino. Agora, o meio pelo qual Deus executará os seus planos e estabelecerá a sua justiça é através do juízo. Pastor Eduardo, o juízo ele tem uma centralidade nesse processo, porque se nós um dia estaremos em Sião, é porque Deus, para que nós lá estejamos, precisará necessariamente executar a sua justiça, estabelecer o seu juízo, e é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre o juízo de Deus que nos possibilita ter a certeza de que estaremos em Sião. Por que Deus vai julgar? Quem é o juiz? E de onde a gente pode tirar na Bíblia esta imagem de julgamento, não só apenas no livro de Hebreus aqui apresentada? Sabe, pastor Roger, nós como igreja adventista do sétimo dia, nós temos uma visão diferenciada sobre o que é juízo. Nós acreditamos que não há apenas um único juízo ali final, um momento e acabou. Nós acreditamos em fases, né? Em 3 fases do juízo de Deus. E nós agora estamos vivendo aquela que é a primeira fase, né? Aquele juízo que a gente chama de pré-advento e que nem todas as outras igrejas acreditam dessa forma. Então é importante entender o lado que a igreja adventista, baseado na teologia bíblica, defende. Agora, onde a gente encontra isso, em que parte da Bíblia, além de Hebreus, como já foi trazido aqui? Há um paralelo com o livro de Daniel, capítulo 7, que é muito importante para a nossa teologia bíblica adventista. Então, em Daniel, capítulo 7, há também um julgamento acontecendo. E eu vou pedir aqui para os amigos lerem o verso 9 e 10. Pastor Wanderson, lê por favor para a gente aqui, Daniel capítulo 7, os versos 9 e 10, para a gente já começar a enxergar esse paralelo do julgamento acontecendo aqui também no Antigo Testamento. Perfeito, pastor. Verso 10 diz, verso 9, né? Continue olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era em chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E essa parte final, pastor Wanderson leu aqui, abriram-se os livros. Causa um temor no nosso coração, causa no seu aí também, porque olha, eu tive o privilégio, amigos, de nascer na igreja adventista, né? Meus pais já eram adventistas, meus avós, e eu cresci ouvindo sobre o juízo. E na minha mente juvenil e infantil, eu ficava preocupado, porque eu ouvia falar que no céu ali, antes da volta de Jesus, ou perto da volta de Jesus, portanto pré-advento, haveria um grande telão e todas as minhas ações seriam projetadas para o universo inteiro assistir. E a minha mente juvenil ficava aterrorizada com essa imagem, com esse pensamento que eu falava, mas todo mundo vai ver o que está acontecendo na minha vida num grande telão do céu. Agora, eu não sei se você alguma vez na vida já esteve diante de um juiz. Eu já estive uma vez diante de um juiz, no trabalho que eu tinha antes de fazer teologia, de me tornar um pastor. Quando saí da empresa, houve ali um problema trabalhista, não fizeram todos os acertos como era o correto, e eu então entrei na justiça, e aí, em um determinado momento, em São Paulo, estive ali diante de um juiz. E amigos, eu estava certo, porque eu estava pedindo tudo que era direito do meu trabalho, das minhas atividades, horas trabalhadas, e mesmo estando certo, pastor Roger, diante do juiz, eu me preocupei, mesmo estando certo, porque é uma figura imponente, e o advogado falava assim para mim, você não diz nada, você só diz quando eu falar para você dizer alguma coisa. Você jamais entra em contato direto com o juiz. E eu me abaixei assim na cadeira, gente, e fiquei esperando a hora, mesmo sabendo que eu estava correto. Não tinha feito nada de errado. No final, para não prolongar a história, deu tudo certo, a empresa entendeu o que eu estava pedindo, o juiz deu a causa ganha para o nosso lado, mas é só para você entender, se você já esteve diante de um juiz, você entende o que eu estou falando. É uma figura diferenciada, imponente. Então aqui no meio dessa celebração, que já foi narrada aqui pelo pastor Wanderson, Monte Sião, celebração, alegria, há a figura de um juiz. E isso parece até um pouco incoerente. A gente viu no livro de Daniel, os livros foram abertos. E no livro de Eclesiastes, ali bem no finzinho, capítulo 12, o último verso, aliás, do livro de Eclesiastes, ele vai falar para nós assim, que nenhum ato vai ficar encoberto.
Pastor Eduardo, mas desse jeito eu estou ficando cada vez mais preocupado com essa parte toda do juiz, do julgamento. Mas não é para todo mundo ter medo. E aqui entra a beleza daqueles que já estão salvos em Cristo Jesus, que é o meu caso e é o seu também. E eu vou ler aqui, vou pedir aqui para o pastor Roger, capítulo 7 de Daniel, verso 22. O verso 22 vai trazer calma e paz para o meu e para o seu coração, meu irmão. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, irmãos, para nós, salvos em Cristo Jesus, a lição fala assim: o juízo é uma boa notícia, porque o julgamento finalmente derrotará o inimigo, o dragão, mas para nós é a certeza de vida eterna. Na verdade, eu gosto muito da expressão de que o juízo ele não é de investigação, e sim de vindicação. Vindicar é quando você reclama para si os direitos sobre algo ou sobre alguém. Então você vindica algo. O juízo não é para que Deus escrutine a sua vida e ali estabeleça se você está salvo ou perdido, porque aquele que não entra em juízo já está condenado. Ou seja, quem não tem Jesus, ele nem entrará no juízo. O juízo será um mecanismo para que possa ser analisado os casos de todos aqueles que em algum momento estiveram sobre a graça de Deus. É por isso que alguns nomes serão riscados. Mas o grande ponto aqui é que o foco do juízo é vindicar os escolhidos, é mostrar para o universo por que este grupo está sendo salvo. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo sendo cercados por problemas que nós enfrentamos, que muitas vezes nos fazem não caminhar como deveríamos ao lado de Deus, ainda assim haverá salvação, porque o sangue de Cristo será colocado como o único meio pelo qual teremos acesso a essa salvação. A nossa garantia não está nas nossas boas obras, mas sim no sangue. E o juízo terá este papel, mostrar que os vindicados são aqueles que pela fé aceitaram esse sangue, foram lavados, purificados e agora são merecedores da salvação mediante o que foi consumado por Cristo na cruz do Calvário. Portanto, como o pastor bem mencionou, o juízo de Deus nos dá a certeza de que um dia teremos a possibilidade de participar desta festa em Sião. Algo lindo que vai acontecer também será o momento em que esta festa começar. E a Bíblia nos diz, pastor Wanderson, que será o momento em que a estrutura da terra será abalada. Eu gosto muito, pastor Wanderson, aqui, eu acho que até você vai comentar isso depois com mais abrangência, mas eu gosto do texto, se você quiser, pode abrir também a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 6. Nós temos a cena da abertura do 6º selo, Apocalipse capítulo 6, diz assim, verso 12, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram para a terra, como figueira quando abalada pelo forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Verso 15 diz assim, então os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá suster-se? Olha que interessante, na abertura do 6º selo, nós temos a terra tremendo e uma série de eventos sobrenaturais que vão se sucedendo até o momento em que aparece assentado no trono o Filho de Deus. E os moradores da terra agora são levados a contemplar o Filho de Deus e são confrontados com a cena da volta de Jesus, que mais amplamente vai ser descrita na abertura do 7º selo. Portanto, o 6º selo ele é um elo, uma ponte que conecta a abertura de um tempo final, o fim do fim, que depois tem o seu ápice na volta de Cristo Jesus. E esta cena da terra tremendo é uma cena simbólica, porque a manifestação de Cristo vai ser tremenda, né, pastor Wanderson? Vai fazer com que tudo se abale. E, historicamente, nós encontramos na Bíblia outros momentos em que, diante da manifestação de Deus, a terra tremeu. Inclusive, tem algumas coisas, algumas imagens que são extraídas, que associam a manifestação de Deus com o tremor.
Sempre que nós falamos de escatologia, tem essa associação interessante das ações de Deus no Antigo Testamento, né, pastor? Você colocou muito bem. Um exemplo disso é as trombetas, né? As trombetas tocam em Apocalipse. Você vai estudar no Antigo Testamento, elas vão tocando, né? Quando Deus desce no monte, para avisar que Deus chegou. Quando, por exemplo, Josias, Josafá vão guerrear, tocam as trombetas para mostrar que Deus vai lutar por eles. E a Bíblia usa essa linguagem, Paulo está se valendo desse imaginário, não é? Dessa questão metafórica do tremer céus e terra para mostrar para o povo de Deus que uma das certezas de que nós vamos herdar a terra, de que nós teremos a santa cidade, nós vamos herdar Sião, é que Deus vai abalar a estrutura do mundo, não é? Você mencionou Apocalipse capítulo 6, e isso se repete também no capítulo 16, no 7º flagelo, não é? Ali diz que vão sobrevir relâmpagos e trovões, do verso 18 de Apocalipse 16, e vai dar terremoto como nunca houve sobre a terra. Deus vai de novo abalar a terra. Uma outra imagem que me traz à mente de abalar céus e terra é que quando Jesus estava na cruz e ele venceu, ele pagou o preço, o que aconteceu? Nós tivemos sinais no céu, escuridão, ele abalou os céus e houve um grande terremoto, até houve uma ressurreição especial. Mas isso é uma ideia, pastor Roger, que vem desde o Antigo Testamento, de Deus abalando céus e terra para poder livrar o seu povo, né? Para mostrar que ele vai lutar pelo seu povo. Vamos dar uma olhadinha rapidamente, amigos, em alguns textos que o nosso guia nos traz. Vou pedir para o pastor Eduardo ler para nós Ageu, capítulo 2, versos 6 ao 9, para o pastor Roger ler para nós Salmos 96, verso 9. Há outros textos no guia, você pode também depois dar uma olhada, mas Paulo tira esse imaginário do tremer céus e terra para mostrar de que ele, de fato, vai agir para libertar o seu povo, porque foi isso que ele sempre fez ao longo da história. Então vamos lá, Ageu capítulo 2, versos 6 ao 9. Diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, agora Salmos 96, verso 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Então é curioso. Duas imagens nós trazemos aqui do tremer céus e terra, fora aquelas que já falamos, né? Representa a vida eterna, a ressurreição, vitória sobre o pecado, a segunda vinda de Jesus, como você leu em Apocalipse, e aqui nós temos em Ageu um contexto de Deus abalando os céus e terra para restaurar, abalando as nações, para restaurar a glória do seu templo, por assim dizer, restaurar a glória do seu povo, devolver o poder, devolver a posse da terra, portanto, a Israel. E em Salmos, que você acabou de ler, tem um contexto de adoração. Quando Deus abalar céus e terra, é porque o seu povo vai adorá-lo como ele é. Isso tudo traz a presença da Santa Cidade. E, pastor Roger, só por curiosidade, Apocalipse traz um contexto de juízo ali no abalar céus e terras. Você mencionou o 6º selo, eu mencionei o 7º flagelo. Eu estava observando outro dia, lendo um autor chamado Grant Osborne, que tem um livraço gigante de Apocalipse, bem trabalhado, e ele trabalha um contexto de juízo e de abalar céus e terra e todas as estruturas desde Ezequiel 37. Só lembrando que em Ezequiel 37 a gente tem o Vale dos Ossos Secos, não é? Depois você tem Gog e Magog, nos capítulos 38, 39 e 40. Aí você tem a restauração da glória do templo do Senhor de novo, e até aquele rio que vai saindo ali no capítulo 44, que é o rio da vida, não é? E aí, esse Grant Osborne, esse autor, ele traz algo interessante. Ele diz assim: veja como Deus fará o juízo, que o pastor já mencionou e você também, e abalar céus e terra para devolver a glória a cada um de nós, para devolver a glória do seu povo. Quando você pega em Apocalipse, você tem no capítulo 20 um vale de ossos secos. Só que agora quem ele ressuscita no juízo não são os salvos, são os perdidos. Você tem Gog e Magog ali, que ele sairá para seduzir as nações, de Gog e Magog, os inimigos do povo de Deus. Aí depois você tem a glória do templo restaurada, com a presença de Deus. E termina com o rio da água da vida, que é na cidade de Deus. E ele diz o seguinte: Deus, ao longo de toda a história, sempre interferiu
na história do seu povo, sempre controlou a história do seu povo, sempre executou juízos e abalou os céus e terra, ou seja, tirou a estrutura desse mundo para mostrar uma única coisa, o único fundamento, o único reino que nós podemos ter confiança, que jamais será destruído ou abalado, é aquele que tem Jesus como pedra fundamental. Que coisa linda. Agora tem um detalhe importante aqui que a gente tem que pensar com carinho. Nós estamos nesse contexto do grande conflito e muitas vezes o povo de Deus é atingido, o povo de Deus é abalado e às vezes dá-se a impressão de que Deus não está conosco ou que Ele não está observando o que está acontecendo. Eu gosto de histórias, por exemplo, como a lição coloca, de Débora, né? Débora e Baraque, momento de crise que o povo estava enfrentando, de opressão. Deus levanta estes dois para começar um processo, especialmente Débora, de libertação. E a garantia de que a vitória será dada é a manifestação divina. E quando Deus se manifesta, a terra treme. Quando Deus se manifesta, a terra treme. Quando você avança um pouquinho na história, você percebe outras cenas como essa. Quando você retrocede, você percebe, como por exemplo no Sinai, quando Deus desceu com a sua glória no Sinai, para mostrar com o seu povo que Ele estaria com eles naquela travessia, de que Ele era o Emanuel, o Deus com eles. O que aconteceu com o Sinai? O Sinai tremeu. Ele abala os céus e a terra. E um dia nós vivemos pela fé. Um dia você, minha irmã, você, meu irmão, que está assistindo, que está passando por lutas, dificuldades, você pensa assim, será que alguém está acompanhando isso tudo? Será que alguém vai interferir? Será que alguém vai colocar um futuro diferente na minha vida? Eu quero dizer para você que vale a pena servir o Senhor. No livro de Hebreus diz que Deus não é injusto para ficar esquecido. Em algum momento Deus vai recompensar, e a recompensa plena será quando Cristo se manifestar. E quando Ele se manifestar, a terra vai tremer. Esses governos poderosos, Estados Unidos, Rússia, China, vão sucumbir diante da presença de Deus. Você imagina quando Cristo voltar, a Bíblia diz que haverá ali um grande terremoto, e esses reis poderosos, comandantes, vão encarar Jesus no trono e vão pedir para que as montanhas caiam sobre eles, porque chegou o grande dia do acerto de contas, o grande dia de Deus. Agora tem um ponto importante aqui. Não só os reinos, não só as nações, mas o próprio Satanás e os demônios irão tremer, porque saberão que chegou o dia do acerto de contas final. E quando a terminologia bíblica diz que os céus também serão abalados, nós podemos, por implicação, entender de que Satanás se estremecerá, porque ele saberá que chegará o dia da sua destruição. E é por isso que Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás, no verso 12, está revoltado, cheio de grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Um dia Deus, na sua manifestação da sua glória, fará com que todo o universo olhe para o nosso planeta e esse planeta vai ser sacudido, porque essa manifestação provocará a destruição do reino das trevas. Satanás e os demônios serão destruídos, o reino das trevas será sacudido e abalado. Os reinos desse mundo, comandados e capitaneados por homens ímpios, serão sacudidos e exterminados, porque Deus implantará um novo reino. E eu quero estar naquele dia fazendo parte desse reino. Eu sei que você também. Pastor Eduardo, vai ser incrível participar desse reino, porque Deus nos dá a certeza de que os reinos desse mundo serão abalados, que o império das trevas será destruído. Nós temos a esperança de herdar um novo céu e uma nova terra, um reino inabalável. Vai ser incrível esse reino. Deveria ser esse sempre aquilo que a gente mantém o foco, a esperança, a nossa mente, o nosso coração. Porque nós estamos vivendo num reino, num mundo que por enquanto tem sido abalado, não só pelo poder do Senhor que virá futuramente, mas pelas agruras da vida, pelo pecado, pelo efeito do pecado. Então é triste quando alguns pregam por aí a certeza de que se estou em Jesus eu sou intocável, eu sou inabalável. Veja, fisicamente, materialmente, isso não é verdade. E a Bíblia é clara em nos dizer que teremos tribulações. O próprio Cristo disse, né? Vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo, porque a vitória é de vocês, porque eu venci no lugar de cada um de vocês. Então estar em Cristo nesse mundo não é garantia de que não seremos abalados físico ou materialmente. É só pensar nos nossos irmãos na Ucrânia. Os adventistas da Ucrânia estão sofrendo, estão sendo bombardeados, mas como disse aqui agora o pastor Roger, nós estamos aqui, mas já mirando o tempo em que faremos parte do reino inabalável, e é isso que deve confortar o nosso coração. No livro dos Salmos, por exemplo, 16, verso 8, fala assim: o Senhor tenho sempre em minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Então,
espiritualmente falando, eu já faço parte de um reino que será inabalável. E é legal que a gente leu agora há pouco o livro de Ageu, e eu, enquanto estava lendo aqui a pedido do pastor Wanderson, e na leitura, eu me ouvindo, eu percebi, pastor Wanderson, como se repetiu a expressão Senhor dos Exércitos. A cada texto tinha uma ou duas vezes essa expressão. Por que Senhor dos Exércitos? Porque no momento em que a terra está sendo abalada, é momento de guerra. É um momento de grande conflito, mas não tema, porque a lição disse assim para nós, que nesse momento os inimigos é que serão destruídos, e é por isso que traz a imagem do Senhor dos Exércitos, porque nós estamos numa batalha, mas nessa batalha eu e você já somos vencedores pelos méritos de Cristo Jesus, mas os inimigos, pastor Roger lembrou bem, os inimigos serão sacudidos, abalados, e por fim exterminados. E até para a gente ficar no contexto, só um pouquinho, pastor Wanderson, até para a gente ficar no contexto, você pode dizer assim, mas de onde está saindo essa ideia? Talvez foi colocada a forceps aí na análise? Não, porque no capítulo 12 de Hebreus, capítulo 27, diz assim, ora, esta palavra, lembrando que nós estamos estudando o capítulo 12 aqui de Hebreus, tá? Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas para as coisas que não são abaladas, para que permaneçam. Então, o capítulo 12 está dizendo que Deus vai fazer com que haja uma completa substituição. As coisas abaladas serão sacudidas e exterminadas, para que Deus estabeleça coisas inabaláveis. Só rapidinho, pastor, enquanto vocês falavam, me lembrei do Salmos 46, um dos meus salmos favoritos. O verso 6 diz assim, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aí ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Quando ele diz, no verso anterior, que a cidade de Deus jamais será abalada porque há um rio no meio dela, é Deus. E aí ele diz, enquanto as nações se abalam, há um rio no meio da cidade de Deus. Ela não será destruída, ela não será abalada. E era um motivo de louvor do salmista, não é? Que coisa impressionante. Assim, eu já de início mencionei que esse tema, né, esse estudo do capítulo 12 de Hebreus me traz muita esperança, porque eu anelo demais, como eu almejo um dia sair dessa realidade temporal, marcada por dor e sofrimento, para estar num ambiente celestial. O foco da minha vida, eu sempre digo o seguinte, que Satanás pode me arrancar tudo, até mesmo aquilo que mais me toca ao coração, que é a minha família, ele pode arrancar, mas ele não vai arrancar algo aqui dentro, que é a certeza de que um dia eu estarei nesse reino, de que um dia eu estarei na presença de Jesus. Isso ele não pode arrancar, porque mesmo que se ele arrancar pela morte a minha família, eu lá estarei com ela, porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo serão ressuscitados e adentrarão a este reino eterno. Ou seja, a certeza que nós temos é de que ao olharmos para o grande conflito, a promessa é de que nós não apenas participaremos da vitória, mas nós celebraremos essa vitória num reino, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem um local em que ele governa o universo, no seu trono de glória, e este universo que está livre do pecado, com exceção deste ponto minúsculo que é o nosso planeta, que trouxe dor a toda a história do universo, a certeza que nós temos é que aqui, nesse pequeno parênteses que foi aberto no planeta Terra, as coisas serão redirecionadas e nós viveremos a mesma realidade que os outros mundos, né, pastor Wanderson, vivem de perfeição. E quando a gente vê cenas como lá em Jó, em que Deus reúne, né, os seus filhos, os habitantes, dá uma pontinha de inveja, se a gente pode usar essa analogia, porque nós não podemos ser reunidos ainda, nós não podemos ver a face de Deus, mas nesse reino nós poderemos. Por isso que eu sempre insisto que um dos textos que eu mais gosto é Apocalipse 12, verso 4, veremos a sua face. Eu acho que poderemos estar num reino diferente, num reino perfeito, inabalável, mas vendo a face de Deus. Vai ser incrível isso, né, pastor? Será uma bênção, né, pastor? Você me fez lembrar agora aqui do texto de Apocalipse, não é? Quando João, no capítulo 21, ele vê a cidade santa descendo do céu, ele diz que houve uma voz do trono dizendo assim, eis o tabernáculo, a habitação de Deus com os homens. Deus estará no meio deles, eles serão seu povo. E eu estava pensando na história de Sião, de Jerusalém. Jerusalém, que foi escolhida para ser a cidade de Deus, ela é destruída por Nabucodonosor, e viram uma habitação e covis de pássaros e raposas. Aí ela é destruída, fica vazia. Aí no ano 70, eles voltam depois disso, no ano 70 da nossa era, de novo, Roma invade a cidade, destrói Jerusalém, Sião.
E ela vai tendo essa sina, não é? Preparada para o povo de Deus sem o povo de Deus. Preparada para o povo de Deus sem o povo de Deus. E aí a gente olha para Jerusalém Celestial, preparada para o povo de Deus e só morada agora pelos anjos, por enquanto. Mas o texto de Apocalipse diz, ela é o tabernáculo de Deus não com os anjos, é com os homens. E é essa expectativa que você mencionou que a gente deve ter. Povoar essa cidade, porque ela não foi feita para anjos, ela foi feita para nós. E cadê? Onde é que a gente está ainda? Por que a gente não está lá, se nós temos tanta certeza, depois de tanta certeza, ainda estamos aqui, não é? E vamos viajar um pouquinho, já que você começou, vou pegar carona aqui, viu? Já que você começou, o livro de Zacarias diz que no local em que fisicamente nós temos a Sião, né? Ali, Jerusalém, ali haverá uma situação em que Deus vai aplanar, certo? Zacarias capítulo 9, 10 fala que a cidade vai descer. Então, quando Deus fala que ele vai estabelecer o seu reino em Sião, é quase que a junção da Sião celestial sendo agora colocada na Sião terrena, porque o nosso planeta vai ser a capital do universo. É uma coisa incrível pensar que a graça de Deus não apenas fez com que Deus descesse até nós para nos salvar, mas ele vai descer também, de certa forma, para estabelecer na Terra o centro de comando do universo. Isso só a graça pode explicar, porque por lógica nenhuma, aspecto cognitivo humano não pode entender o amor como esse, de fazer do ambiente mais rebelde, mais hostil, o local em que ele vai reger todo o universo. O que chama a atenção é que o Éden desce onde era o Éden, né? Porque a ideia de que Moisés passa em Gênesis, do rio Pison, o Eufrates, o Tigres, tudo ali, é de que o Éden se estendia do Egito até a Mesopotâmia, do mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Mas como Moisés podia saber? Porque ele está dando a geografia pós-dilúvio e vai descer exatamente nesse local. E o centro do Éden será onde é hoje Jerusalém. Coisa linda. Agora, vamos lá, avançando. E eu tenho falado assim, coisa linda, enfatizando hoje nesse estudo, porque é impossível não olhar para essa temática do livro de Hebreus e não ficar extasiado. É impossível. Se você tem o seu coração voltado para as coisas do Senhor, se a tua expectativa está no céu, você vai dizer muitas vezes, é lindo demais isso. Pastor Eduardo, sabendo disso tudo, Deus espera que nós tenhamos no coração um sentimento. O pastor Vantes já vai explorar mais sobre isso, para nós encerrarmos, mas o que Deus espera de nós? A lição de quinta-feira fala sobre isso, né? A gente sabe disso tudo, e o que deve ser o resultado na vida do cristão? No término aqui da lição, pastor Roger, vem a resposta do cristão, né? A resposta daquele que é salvo. Então a gente vem numa crescente, uma festa no céu, o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote, o seu sacrifício foi aceito, todos estão celebrando porque agora haverá uma mudança na vida do planeta Terra e depois disso o Senhor batalha, vence, abala, treme, o seu reino é inabalável, o juiz traz o juízo justo e santo para aqueles que o seguem. Então, em resposta a toda essa crescente da lição, para nós, a lição de quinta-feira e depois sexta, termina da melhor maneira possível. Só me resta agradecer. O meu coração é grato, porque veja como eu, na verdade, sou um coadjuvante, embora eu sofra e eu seja abalado e eu tenha dificuldades, no final das contas eu sou um coadjuvante na batalha entre o bem e o mal, que são os grandes protagonistas, mas em nome de Jesus eu me torno vencedor e merecedor das coisas que ele tem preparado, como a gente acabou de citar aqui. Então, qual é a resposta de um coração que recebeu tudo isso sem nem merecer, devido à graça de Cristo por nós? É a gratidão. Só que gratidão não é teórica, né, amigos? Gratidão não é só, eu sou grato, mas a gratidão me leva a exercer algumas coisas, né, na prática. A lição abordou isso, acho que o pastor Wanderson vai completar. Gratidão, a resposta do salvo é em ação, não é só na teoria, né, pastor Wanderson? Então a lição de quinta-feira traz alguns itens pelo qual eu e você podemos ser gratos a Deus pelo que ele tem feito e ainda fará na nossa vida. Paulo termina o capítulo 12 de Hebreus, dando já um link, né, fazendo uma ligação com o capítulo 13, mas ele termina o capítulo 12, verso 28, dizendo: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência em santo temor. Ele convida a adoração. E o guia diz que o que é adorar a Deus? Louvar a Ele, confessar, ter ações de graças, mas tem que ver com boas obras, é o aspecto vertical, mas o aspecto horizontal. E aí, pastores, colegas e amigos, no capítulo 13 ele mostra o que é esse viver em louvor a Deus. Ele diz para nós não negligenciarmos a hospitalidade, ele até vai dizer que alguns receberam anjos. Ele diz para se lembrar, no verso 3, dos encarcerados.
se lembrar daqueles que pregam a palavra. Ele vai falar para não negligenciar a prática de boas obras e cooperação no verso 16. Então Paulo está dizendo o seguinte: você crê no reino do céu? Você espera o reino do céu? Viva como um cidadão do reino dos céus. Quando a gente viaja para outro país, a gente tem que viver como um cidadão das leis daquele país. Você não pode dizer, não, eu sou do Brasil, lá essa lei não existe, aqui eu vou fazer do jeito que eu quero. A primeira vez que eu viajei para o Oriente Médio, quase morri porque eu estendi a mão para uma mulher. Não pode. Você tem que entender a cultura local. Você tem que respeitar as leis daquele país até onde não interfira em princípios divinos. E Paulo está dizendo, você não está se preparando para uma viagem celestial? Para um reino melhor? Você não está querendo o passaporte? Você não está querendo a cidadania desse reino? Viva como um cidadão desse reino. Ora, nós temos o exemplo de como um cidadão daquele reino deve viver. Como? Um cidadão daquele reino desceu e viveu neste reino como alguém que tem um outro reino. Ele mesmo disse, o meu reino não é daqui. Jesus Cristo. E como ele viveu no trato com as prostitutas, ladrões, com os pobres, os pares da sociedade, ou os poderosos. É só nós vivermos em amor fraternal. E aí, pastor Roger, eu encerro minha parte dizendo que Cristo nos mostrou como devemos viver, quando ele disse, nisto todos saberão. João 13, 34 e 35. Nisto todos saberão, se vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros, como? Como eu amei vocês. E a pergunta é, você ama o seu próximo como Jesus amou? Você? Eu amo como Jesus me amou? Um cidadão lá de cima já veio nesse reino para nos mostrar como é que se vive, ainda nesse mundo, como alguém que pertence àquele reino. A graça de Deus, ela não apenas traz espanto para o universo que não caiu e assiste às cenas que se desenrolam aqui na terra, as cenas que mostram o amor grandioso de Deus e o impacto desse amor que alcança o coração de pessoas e transforma procedimentos, transforma vidas. Mas a graça de Deus, ela também traz espanto, especialmente ao reino das trevas. Por quê? Como pode alguém apanhar, sofrer, ser perseguido e ainda assim conseguir ser agradecido? Eu acredito que cada vez que os demônios te atacam, cada vez que Satanás monta uma estratégia para destruir a sua vida, destruir a sua família, arrancar a fé do seu coração, e ao colocar em prática os seus feitos, em vez de desânimo, em vez de você blasfemar, você continua firme e continua olhando para cima, louvando e agradecendo o Senhor, isso tudo causa um grande nó na mente das trevas, porque para Satanás, a resposta aos seus ataques deveria ser a rebelião. Contudo, o que ele visualiza na vida do cristão é a gratidão. É impressionante isso. Quanto mais atacados, mais agradecidos somos. E aí entendo que faz sentido olharmos para a vida de Paulo, o autor deste livro. No capítulo 8, verso 18 de Romanos, ele diz assim, que para mim eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória em que em nós há de ser um dia revelada. Eu entendo que o segredo para nós não apenas vivemos o cristianismo como um fardo, como sentindo os coitadinhos deste processo, é olharmos que como filhos do rei, o trono nos aguarda. Nós um dia nos assentaremos no trono em que Deus governa o universo. Portanto, só me resta agradecer e nada mais. Mesmo que esteja apanhando, sofrendo, continuarei agradecendo a Deus todos os dias, porque essa salvação é uma realidade na minha vida, é uma realidade na sua vida. Você é grato? Você é grato a Deus? Que a sua trajetória seja uma trajetória de gratidão. Nós somos prestos em pedir, muitas vezes prestos em reclamar, e deveríamos orar para sermos mais ainda prestos em agradecer, porque nós somos convidados a fazer parte da família de Deus mediante o sangue de Cristo Jesus. E a vitória é certa, a entrada nesse reino é certa. Convido você agora a orar comigo. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, porque através do estudo de Hebreus capítulo 12 e uma parte do capítulo 13 também, nós temos a certeza de que este reino nos está assegurado. É questão de tempo e estaremos fisicamente no reino inabalável. Por enquanto, esse reino ele pode ser experimentado pela fé, mas a certeza que temos é de que um pouquinho mais aquele que há de vir virá e não tardará. E os reinos desse mundo, a injustiça tão imperante nesse momento,
isso tudo vai ficar para trás e estaremos contigo, contemplando a sua face. Que sejamos gratos, agradecidos e que possamos, através do amor, manifestar a graça de Deus também nos tratos, nas tratativas com as pessoas que nos cercam. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Não se esqueça, semana que vem estamos de volta e se você quiser a síntese em uma página de tudo aquilo que nós conversamos, no link de descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode ter acesso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a classe da Escola Sabatina em que você participa também. Que a graça do Senhor esteja contigo.